Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês em um tema que é muito, mas muito importante. Necessário que nós o observemos e que estejamos atentos a esta verdade. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Oh, glórias! Alegrem-se com esta notícia. Jesus está voltando. Jesus há de voltar para levar a sua igreja. E a igreja, amados, não é a denominação, não é o templo, a igreja é a congregação daqueles que são fiéis ao Senhor. Eis o objetivo da volta de Cristo Jesus. E a palavra do Eterno chama-nos a atenção para a necessidade de um preparo contínuo, para que a cada instante da nossa vida estejamos prontos. Diz a palavra que Jesus há de voltar, oh glórias, de uma forma que há de surpreender a cada um de nós. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima, as evidências apontam para a proximidade da volta de Cristo. Mas nós não sabemos quando. E esse momento há de pegar todos nós de surpresa. Aqueles que são do Senhor de surpresa. Uma surpresa boa, porque a volta de Cristo, ela há de nos envolver de um gozo profundo, maravilhoso, extraordinário, magnífico, que é indescritível. Não é possível falar. Mas da mesma forma, irmãos, aqueles que viveram segundo este mundo, longe da presença do Eterno, eles serão tomados simultaneamente de um terror nas suas vidas, de um terror assustador. E no momento eles vão de ter a consciência que é tarde demais, que nada mais podem fazer. A palavra deixa-nos a entender, a palavra dá-nos a entender, irmãos, que a volta do Senhor, ela será única. O Senhor há de voltar, os fiéis hão de subir com Ele, e aqueles que viveram segundo a carne, não ficarão na terra, mas serão condenados. Esta é a verdade da palavra, o restante é teologia. Mas a palavra do Senhor, ela aponta para a volta de Cristo e que aqueles que são de Cristo hão de subir com Ele. Aqueles que não são do Senhor, estes estarão condenados a sofrer eternamente no lugar chamado Lago de Fogo. É a triste realidade para aqueles que não querem saber de Cristo. Mas eu quero ir além, amados. Há duas formas de Cristo voltar na vida do ser humano. A primeira, não sabemos a ordem, mas vamos aí. A primeira é quando Ele voltar nas nuvens. Oh, glórias! Espero eu poder contemplar esse momento. Mas a outra forma é quando você partir desta vida para a vida eterna. Cristo também há de voltar nesse momento para você. Porque você há de fechar os olhos aqui e milésimos de segundos depois, abri-los diante de Cristo Jesus. Para uns, momentos gloriosos, extraordinários, porque o Senhor falará, seja bem-vindo, bendito. Oh, glórias! Mas para outros, quando abrirem os olhos, serão momentos assustadores, terríveis, porque o seu pecado será confrontado com a justiça do Senhor. E eles entenderão que estão separados eternamente do Senhor. Portanto, amados, estejamos preparados para a volta do amado Jesus. Ele está voltando. Amém? Anuncie esta boa notícia, Jesus está voltando. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, leremos versículos 8 até o 9. Todo o capítulo 3 aborda o desenrolar das coisas futuras da volta de Cristo Jesus.
mas nós vamos nos deter em apenas 2 versículos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Fiquemos de pé, vamos ficar de pé para nós ouvirmos essa palavra tão maravilhosa. Ouça, o apóstolo cheio do Espírito Santo e na revelação do Espírito Santo nos escreve: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Oh, glórias! Amado Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra. E nessa noite quero colocar-me como boca para falar da Tua palavra a estas vidas que aqui estão presentes. Fala comigo, Senhor, fala conosco, Senhor, dá-nos a instrução da palavra, a direção da palavra. Ó Espírito, fala aos corações, em nome de Jesus, amém, aleluia. Os amados podem assentar-se. Queridos, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta na década de 60 da nossa época. Há aproximadamente 1900 e poucos anos, 1960 anos atrás aproximadamente. Quando Pedro escreveu essa carta, Jesus havia morrido há aproximadamente 30 anos atrás. Apenas 30 anos depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, Pedro escreve esta carta. Aproximadamente, datas aproximadas. E Pedro aborda um tema muito interessante. Nós vemos, amados, que todo esse capítulo chama-nos a atenção para a volta de Cristo, para a volta iminente do Senhor Jesus, isto há 1960 anos atrás. Nós vemos, amados, que apenas 30 anos após a morte de Cristo Jesus, aqueles que conheceram a Cristo, que ficaram sabendo que Jesus haveria de voltar, porque Cristo disse que Ele voltaria, eram zombadores, escarnecedores, porque apontavam e diz: cadê Jesus que não volta? Onde está o Cristo que não volta? Questionavam, porque Jesus não havia voltado na sua geração, em apenas 30 anos após a morte. E estes amados levantaram-se contra o povo de Deus, contra os apóstolos. Eram pessoas que incentivavam as pessoas, incentivavam o próximo a agirem de forma errada, a andarem por caminhos errados. Eram pessoas que plantavam nos corações, veja, plantavam nos corações daqueles que conheceram a mensagem de Cristo, princípios errados, princípios heréticos, que faziam com que o povo desviasse da presença do Senhor. Apenas 30 anos após a morte de Cristo Jesus, aquele povo já havia esquecido das profecias, esquecido dos apóstolos, haviam esquecido de todas as afirmativas para a igreja. Veja como são as coisas, amados. Passaram-se os anos e nós vemos que em nossa época nada mudou. Vemos um povo que não conheceram ou que esqueceram dos princípios de Deus, que não querem saber do Senhor, que são zombadores do Criador, que são escarnecedores de Cristo, que ensinam as pessoas a andarem por caminhos errados, que ensinam princípios equivocados, princípios que não estão na palavra de Deus, que apostataram a fé em Jesus. É isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Eles ridicularizam a palavra do Senhor. Estes levantam igrejas contra o Senhor. Levantam grupos contra o Todo-Poderoso. Uma semelhança assustadora com aqueles do tempo do apóstolo Pedro. Mas estejamos atentos, irmãos, porque sabemos que Jesus há de voltar
Esta é a afirmativa da palavra e é necessário estarmos preparados para esta realidade. Sabemos que a volta de Cristo há de levar as pessoas para um acerto de contas com Deus. Não brinque, não menospreze a verdade do Senhor. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Santifiquemos a nossa vida e busquemos a presença do Senhor. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da volta de Cristo, ele ensina a respeito da volta de Cristo, e no versículo 8 ele chama-nos atenção para pontos que são necessários que sejam observados e praticados no nosso dia a dia. E ele escreve no versículo 8 o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós precisamos aprender, irmãos, que o calendário de Deus é diferente do nosso, que o tempo de Deus é diferente do nosso, que a visão do Senhor é diferente da nossa, que Deus é eterno. A demora que nós consideramos na volta de Cristo para o Senhor está no tempo certo, não está no tempo errado. Deus não perdeu o tempo, Deus não perdeu o calendário do Senhor, não desprogramou. O Senhor tem o tempo certo. Diz a palavra que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, em outras palavras, simplificando, Deus é eterno. O fator tempo não pesa para o Senhor. E a promessa do retorno de Cristo reflete a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Quando você lê a respeito da volta de Cristo Jesus, quando você lê, quando o Espírito Santo falar para você: olha, Jesus está voltando, ouça, glorifique ao Senhor, porque é a promessa de Deus para o povo santo, é a maior promessa que Deus tem para cada um de nós, é a promessa da volta, de levar-nos para estar com Ele na glória para todos sempre. Talvez você não sinta prazer nessa possibilidade. Se você não sente prazer na possibilidade de morar eternamente com o Senhor, vou usar um termo bem humorado: você está com defeito de fabricação, literalmente. Irmãos, nós precisamos ter prazer, alegria em saber que Jesus está voltando. Jesus não é peso para a gente, Jesus é motivo da nossa alegria, é motivo da nossa vida. Nós precisamos esperar ansiosamente pela volta de Cristo, orarmos todos os dias: Senhor, volta, porque estou aqui te aguardando, eu quero subir contigo. Mas parece que a volta de Jesus é um peso, não é? Se voltar, voltou. Se não voltar, sei lá. Nós não ansiamos. O que é ansiar? É desejar ardentemente pela volta do Senhor Jesus. E nós não estamos nem aí, e deixa as coisas rolarem. Mas não é assim, amados. Amados, entenda: Deus não vive o nosso tempo. Deus é atemporal. Deus é atemporal. Oh, glórias! Deus não está condicionado ao fator tempo. Deus não é dominado pelo tempo. Ele é dono do tempo. O calendário de Deus é eterno, nunca esqueçamos disso. Nós vemos, irmãos, que esses queridos do primeiro século já esperavam a volta de Cristo Jesus, mas eles não souberam persistir na presença de Jesus. Diz o apóstolo Pedro que tornaram-se zombadores, escarnecedores, apostataram a fé, ensinaram caminhos errados para os seus seguidores, levantaram-se contra aqueles que eram de Cristo. Eis aí, amados, um exemplo para que nós possamos observá-los atentamente. Exemplos não nos faltam na Bíblia. Se você quer saber como andar,
Não precisa buscar exemplo na vida do pastor Elias, na vida do pastor fulano de tal, daquele sacerdote famoso. Não. Olhe para a palavra do Senhor. Você há de encontrar tudo que você precisa, todas as orientações necessárias para que os teus passos sejam segundo a vontade do Eterno em todos os aspectos. Oh, glórias! E entenda, irmãos, Jesus não está atrasado na sua volta. Não estará. De forma alguma, Ele não está atrasado. Faz parte do plano maravilhoso de Deus. E no tempo de Deus, Jesus há de voltar. Uma coisa eu falo para vós: esteja preparado. Esteja preparado. Amém? Mas vamos andar um pouco nesse versículo. Vamos para o versículo 9 que diz: ouça só. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes você pode até questionar-se: mas por que Deus está demorando tanto? Mas por que o Senhor está demorando tanto? Porque a segunda vinda de Cristo é anunciada há 2000 anos e Ele ainda não voltou. E nós olhamos e vemos todos os sinais, vemos as dificuldades, vemos a falta de amor, vemos uma igreja que apostatou a fé, vemos isso, vemos aquilo. Porque Jesus ainda não voltou para resolver essa situação? Amados, isso chama-se misericórdia do Senhor. Misericórdia de Deus. Eu não conheço a tua vida, não sei quem você é de fato. Conhecimento interno, ali, coração, terra que ninguém pisa, que ninguém sonda. Eu não sei se você teria subido se Jesus tivesse voltado ontem. Pensa nisso. Se o nosso amado Jesus tivesse voltado 24 horas atrás, onde você estaria neste momento? Veja a misericórdia do Senhor. Veja como Deus é misericordioso. Veja como Deus é maravilhoso. Veja como Deus é magnífico. O Senhor, Ele, amados, nos dá tempo. Deus não é negligente. O calendário do Senhor não está errado. Não, de forma alguma. O Senhor, irmãos, Ele tem o seu tempo certo para todas as coisas. E essa demora da volta de Cristo Jesus é a expressão do amor de Deus para conosco, para com a tua vida, para com os 8 bilhões de habitantes sobre a face da terra. É o Senhor Jesus que dá mais um tempo, é o Senhor Jesus que diz a cada um: é o tempo de preparar-se, é o tempo de falar de Cristo Jesus, é o tempo de testemunhar, é o tempo de viver, é o tempo de estar pronto, porque eu estou voltando. E o Senhor, dia após dia, Ele testifica esta verdade. E por incrível que pareça, irmãos, as pessoas não conseguem enxergar, porque os seus olhos estão fechados para aquilo que é do Senhor. Mas o Eterno, Ele testemunha dia após dia que o seu tempo, o tempo determinado, está chegando. É preciso, amados, aproveitarmos a cada instante para vivermos a vontade do Senhor, para testemunharmos de Cristo, para fazermos aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós, para pregarmos o Evangelho. Não perca tempo, fale do amor de Jesus. Deus está dando um tempo para você, para que tu sejas instrumento. Deus está dando um tempo aos ímpios, para que os ímpios sejam despertados, para que eles acordem, para que não vá para a perdição eterna, para que eles tenham salvação, mas para que eles sejam salvos, o Eterno não confiou essa missão a anjos, não. Amados, nós somos tão miseráveis, tão miseráveis, tão miseráveis. Eu sou tão miserável, tão ruim, que quando os anjos viram a obra redentora de Cristo, eles desejaram ser instrumento para testemunhar de Cristo Jesus para o homem. Mas por que eles desejaram isso? Porque os anjos sabem quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus.
Você sabe quem é Jesus, mas o desejo que estava e está no coração dos anjos em testemunhar de Cristo, esse desejo muitas vezes não está no nosso coração. Não está. Amados, a Bíblia diz que não há preço que pague o valor de uma alma humana. Ou seja, ela é tão valiosa, é tão preciosa, que foi necessário Jesus derramar seu sangue para que houvesse redenção, remissão. Veja o preço, o sangue de Cristo. Só que nós não valorizamos, nós não fazemos nada para alcançar o nosso próximo. Nós não fazemos nada para santificar, para purificar a nossa vida. Nem mesmo, amados, conosco mesmo somos fiéis, porque muitas vezes estamos vivendo a infidelidade ao Senhor, e Jesus nos avisa: eu estou voltando, prepara-te, porque eu estou voltando. E como é que você ouve essa mensagem, esse alerta do Senhor Jesus? Muitas vezes nós nem ouvimos a mensagem, o alerta de Cristo. Ou seja, se nós não temos o cuidado de zelar pela nossa própria salvação, preparar-nos para a volta de Cristo, que prazer em falar de Cristo Jesus para as pessoas. É preciso que haja uma mudança profunda de conceitos, de visão, porque Jesus está voltando. Hoje é o tempo do id, é o tempo do preparo. Hoje é o tempo para uma vida de arrependimento, de santificação, dedicação, consagração ao Senhor. Hoje é o tempo, amados, de vivermos o chamado do Senhor com todas as nossas forças e jamais seguirmos o exemplo desses para os quais Pedro escreveu nas suas cartas. Pessoas que escarneciam de Cristo Jesus, que zombavam de Cristo. Talvez você possa falar o seguinte, amados, veja. Talvez você fale o seguinte: pastor, eu não faria o que eles fizeram. Não faria. Irmãos, esse zombar, esse escarnecer de Cristo, é não viver a verdade dele na sua intensidade. Se você conhece o Senhor, sabe a mensagem de Cristo, se você sabe o alerta do Eterno, mas se você desmerece, se você coloca em segundo plano, se você não valoriza a palavra do Eterno, você está escarnecendo do Senhor, você está zombando da palavra do Eterno. Se você não abraça a causa de Cristo com todas as tuas forças, se você não anseia pela volta de Cristo, tem alguma coisa errada. E consequentemente, nasce de forma involuntária um escarnecer, um zombar da obra poderosa de Cristo Jesus, que você não entende, eu também não, mas é grande, é maravilhosa, é extraordinária demais. Queridos, nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor, e o Senhor levantou-nos para falar a sua palavra de uma forma clara, para que todos possam entendê-la, não ficar dúvidas. Talvez você possa até questionar-me, mas pastor, não é bem desse jeito. Quero falar para você o seguinte: é bem assim, é mais do que isso. Nós não podemos subestimar Deus, a sua justiça, a sua obra, nem quem Ele é. Fique atento a isso. Irmãos, lembre-se disto: o calendário de Deus é eterno, não é demorado, é a grande misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Ainda, o Senhor dá mais tempo ao homem, Ele nos dá mais tempo antes da sua volta, para que nós possamos usufruir dessa oportunidade ímpar, maravilhosa, que os anjos anelam, e testemunhar, de pregar a respeito de Cristo e de aqueles que vivem na impiedade, no pecado, voltarem-se para a verdade,
aceitando Jesus como Senhor e Salvador, eis que a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A exemplo da arca, Noé e sua arca, depois que o Senhor fechar a porta, não tem mais jeito. É o fim. Amém? Ainda no versículo 9, deixe lê-lo novamente, amados. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluias! A nossa vida, amados, ela precisa ser marcada por uma grande expectativa. A expectativa da volta de Cristo. Tenha expectativa. Anseie pela volta de Cristo. Deseje a volta de Cristo Jesus. Sinta prazer nessa possibilidade. Se porventura isto não é natural a você, se isso não ocorre contigo, busque do Senhor um acerto, busque do Senhor esse prazer, essa alegria, porque o Senhor há de mover na tua vida de uma forma intensa, poderosa. O Senhor há de mover, irmãos. Nós precisamos estar 24 horas por dia em stand-by. Em stand-by. Sempre prontos para esse momento tão maravilhoso. E não viva esse tempo de forma alguma no ócio, na preguiça, na indiferença. Não viva esse tempo na ociosidade. Não viva esse tempo mergulhado nas coisas sem valores dessa terra. Não viva esse tempo, o tempo que antecede a volta de Cristo. Não vivam como mortos vivos sobre a face da terra, mas que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, se vocês têm um grande projeto, se porventura você tem um grande projeto na tua vida, substitua-o pelo projeto da santidade. Santifique a tua vida a ponto de você tornar-se um com Cristo Jesus. Uma mesma essência. A ponto de você sentir a presença do Senhor. A ponto de deixar-se mover pelo Espírito de Deus. A ponto de ser tomado pelo Espírito Santo do Senhor. Não para dar rodopios na igreja, sair de ponta cabeça, unção do urso, unção do leão, unção da galinha, da vaca, e essas bobagens que aqueles que zombam de Cristo inventaram. Porque o nosso Santo Espírito é Deus, e Deus é racional. Se Deus é racional, é um ser inteligente, e Ele age com poder e inteligência no meio do seu povo. Essa é a verdade. Amados, busquemos essa comunhão íntima com o Senhor. Essa comunhão íntima de frutificar no Espírito Santo do Eterno, porque é o maior sinal da presença de Deus na igreja. São os frutos do Espírito na vida do ser humano. Se não tiver fruto do Espírito, são pobres mortais, enganados pelo espírito de engano, e que não subirão com o Senhor Jesus. Reflita na tua vida, igreja. Se você não frutifica no Espírito, você não tem o Espírito. Você pode falar em línguas, trazer revelações, você pode saltitar, você pode até voar como um anjo dentro dessa igreja. Você pode fazer coisas assustadoras, maravilhosas. As pessoas podem olhar para você e falar: este camarada é uma encarnação de Jesus, de tão magnífico que é um anjo encarnado. Enfim, qualquer coisa desse tipo, de tão magnífico que você possa fazer dentro da igreja. Mas se você não tiver os frutos do Espírito, você é do cão, você é do capeta, você não é do Senhor.
servo de Deus não frutifica na carne. O apóstolo Paulo não estava enganado quando ele escreveu Gálatas capítulo 5. Não estava. O apóstolo Paulo não estava enganado, igreja. Não brinquem com a soberania de Deus. Não brinque com a soberania do Senhor. Não brinque com Deus. Ai, meu Deus amado, misericórdia, Senhor Jesus. Não brinque com Deus, igreja. Frutifiquem no Espírito. Frutifiquem no Espírito em nome de Jesus. Se você não tiver os frutos do Espírito, você não vai subir com o Senhor. Você não estará na glória com o Todo-Poderoso. Se eu não frutificar no Espírito, não é esse título de pastor, diploma na parede, que vai fazer alguma coisa por mim. Frutifique no Espírito. Acorda, igreja. Acorda, pequeno rebanho do Senhor. Acordem. Não é mais tempo de dormir. Esse tempo passou. Jesus está às portas. A Bíblia diz: Jesus está voltando, estejamos preparados, santificando-nos, vivenciando Cristo Jesus, preparados para cada instante da nossa vida. Lembre-se, você não sabe como será o teu amanhã, nós não sabemos como será o nosso amanhã. Eu não sei se eu estarei vivo daqui a meia hora, não sei se Jesus vai voltar dentro de meia hora, mas uma coisa eu sei: eu vou me apresentar diante do trono e vou responder diante do Senhor pelas minhas obras. Isso é certo, igreja, porque está na palavra. Está na palavra, igreja. Oh, meu Deus. Olha, amados, olha, me dá uma inquietação assim tão grande. Ah, meu Deus do céu. É uma coisa assim, eu não sei. É desesperador, irmãos, é desesperador. Porque parece que a palavra não surte efeito. Parece que ninguém leva Deus a sério. Não me leve a sério que eu não sou nada. Leve Deus a sério. Oh, meu Jesus. A gente não sabe o que fazer, amados. Bate um desespero no coração. Bate um desespero quando a gente vê multidões partindo para a eternidade. Conhecedores da palavra. Conhecedores da palavra. Brincando com Deus. Pedro, há 2000 anos atrás, 1960 anos atrás aproximadamente, ele olha para aquela igreja e diz: são zombadores, são escarnecedores. Mais à frente, ou mais um pouco antes, não sei qual o tempo, Paulo diz que nos últimos dias as pessoas seriam isso que nós temos visto na igreja hoje. Apóstatas, infiéis, buscando para si a satisfação pessoal, mas não querem saber do Senhor. É só ler a Bíblia, gente. Leia e não se encaixe no lado negativo. Leia e se encaixe na visão de Deus, e você não vai errar o caminho. Não tem como errar. Amém, amados? Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Oh, meu Senhor. Volta, Jesus. Oh, meu Deus, volta, Pai. Nós queremos estar contigo eternamente na glória, Senhor. Queremos usufruir das tuas bênçãos eternas. Usufruir do melhor que tu tens para nós, meu Senhor. Oh, meu Deus, volta, Pai. Nós queremos a tua volta, Jesus. Oh, Deus, nós queremos estar contigo eternamente. Prepara a tua igreja, Senhor.
Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Prepara, Deus, a tua igreja espalhada sobre a face da terra, para que não, oh Deus, que não se deixe levar, Pai, por essa vida, mas que possa amá-lo acima de todas as coisas e viver a tua verdade acima de todas as coisas. Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara teu povo. Oh Senhor, volta. Estamos te aguardando, Jesus. Oh Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nossa missão, amados, é aguardar Jesus com o coração cheio da presença do Espírito Santo. Aguarde Jesus assim. Não seja corajoso para agir de forma contrária. Essa coragem sua não será boa, será terrível. Amém? Que Deus nos abençoe. Mensagem 1246.